Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. É uma grande satisfação estar com vocês. Obrigado pela audiência, pelo prestígio, pelo apoio. E como eu digo, nós somos uma família e assim caminhamos. Eu espero que os estudos sejam sempre úteis e agregadores aos seus investimentos. Nós vivemos um momento especial na Bolsa, né? Praticamente a base em um ano cresceu 50% do ano passado para cá. E esperamos ser uma variável útil dentro desse processo, trazendo informações de valor, conhecimento de forma direta, objetiva e equilibrada. Eu peço o seu like, que você compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, fale do canal nos seus grupos. Caso você entenda que esse grupo seja identificado com o Swing Trade, que é o nosso modus operandi principal, é uma honra tê-los conosco. Caso você queira, sendo você iniciante ou de nível intermediário, aprender um pouco mais, talvez criar um bom alicerce, uma porta de entrada consistente para a renda variável, nós oferecemos gratuitamente um treinamento chamado Seja Bem-vindo à Bolsa, que inclusive aborda imposto de renda com código da DARF e tudo, qualidade digital de som e imagem, gravado em estúdio, qualidade Full HD de cinema. É só entrar no site, clicar aqui em Inscreva-se Agora e também oferecemos o informe cenário gratuitamente. Você tem compartilhado ali a minha visão para o Ibov daquele dia. Eu falo um pouco de política, economia, commodities e tal. Pessoal, nós temos aqui as bolsas americanas. Elas fecharam sem direção única. O S&P fechou de lado, o Dow Jones caindo 0,30, o Nasdaq subindo 0,25. O petróleo bruto fechou caindo 0,11. EWZ fechou de lado, no aftermarket caiu um pouquinho. Ok? Então esse é o cenário que nós temos. Nas nossas caras e belas criptomoedas, rally. Elas voaram. Eu vinha dizendo aqui para vocês. Tem que se posicionar para esperar o movimento. E é isso, pessoal. Não adianta esperar acontecer para você reagir. Você tem que estar posicionado para pegar uma movimentação como essa que nós vimos nas criptomoedas. Vamos começar por elas, os nossos estudos de hoje. E amanhã nós teremos na Arena Corinthians e Ceará. Meu palpite é Corinthians 2, Ceará 0. Eu estarei lá, se Deus quiser. Ingressos comprados. Ok, então vamos estudar aqui as criptomoedas. Primeiro eu tenho o Bitcoin aqui na tela. Sempre eu faço os estudos em dólares americanos. Era uma situação favorável à alta, né? Nós tivemos aqui um arame entre os dias 25 e 26 de março. Houve um rompimento de uma região de resistência aos 4.160. Então, era uma situação favorável à alta. Houve um Marobuzu, após o Arami, a correção na parte alta, Marobuzu. Então, hoje é o dia de realizar lucro. Na minha opinião, não é o dia de entrar. Eu vejo um pouco diferente, né? Então, tem muita gente dizendo hoje que o Bitcoin deu compra. Na verdade, eu teria realizado lucro dentro desse processo. Agora, existe um sinal assim de venda fora a sombra superior? Não. Amanhã o dia vai dizer muito. Se tiver aquela história da correção na parte alta, pode subir de novo, mas aí já distancia de média. Então, para quem entra para ganhar 10%, 15%, foi o trade, né? Eu realizaria lucro de pelo menos 60%, 70% da posição. O Bitcoin Cash foi a mesma coisa, né? Ele foi fazendo topos e fundos ascendentes, rompeu uma resistência importante. 1,58, né? $158. E aí, pessoal, o mastro bandeira, eu até comentei ontem sobre o padrão. E aí ele esticou e deu o alvo para sair, né? Qual que era o alvo aqui? Essa região, ó. 220. Onde que ele veio? 227. Poderíamos ter até esse ponto como alvo, por que não? 239, né? Mas eu já venderia, digo aqui 60%. 70% da posição. Então você tem que se posicionar para fazer a captura do movimento. Não adianta você achar que você é um gênio da lâmpada e você querer reagir depois. A mesma coisa do Litecoin. O Litecoin, para quem estava comprado, isso daqui era um triângulo, né?
Agora o que ele faz? Ele dispara 20%, eu venderia. Então a compra foi antes. Né? Não venderia tudo, talvez, mas venderia 60%, 70%. Isso é minha opinião, né? Então, quando o mercado ele fica de lado depois de um movimento forte, geralmente ele prepara um outro, né? Então, a mesma coisa aqui, né? No caso do Ether, respeitou LTA, respeitou média. Então, a posição era por aqui. Agora ele veio praticamente no alvo, né? Poderia considerar esse ponto como alvo, 162, poderia considerar um pouco mais alto, 170. Ele chegou a bater 164. Eu venderia 60%, talvez 60% da posição. Seria a minha opinião. Então falemos do EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York. O EWZ ele tem uma situação gráfica complexa, né? Houve uma pinça, que também é um engolfo, esse gap não foi fechado. E ele está se arrastando, né? Esse fundo anterior é o ponto a ser rompido, 42,08. Você vê que ontem bateu 42,20 e voltou. Hoje bateu 42,11 e voltou. Ele tem que ficar acima de 42,08, porque aí ele vai ficar acima provavelmente de 42,20, do 42,11 e da média móvel. Então ele rompe 1, 2, 3, 4 pontos de resistência. Simples assim. Falando do petróleo, né? Crude Oil WTI. É o petróleo negociado na NYMEX em Nova York. Tendência de alta, pessoal. Uma leve queda, vai corrigindo, vai subindo, topos e fundos ascendentes. Não tem nada que desabone, que mostre que chegou no objetivo ou alguma coisa do gênero, né? A mesma coisa do Brent. Então, sem novidades aqui no petróleo. E vamos ver aqui as bolsas americanas. Tem o Dow Jones Index, as 30 maiores empresas do setor industrial. Uma leve queda, mas tudo dentro do... Aqui ele tem esse gap, pode fechar, tem esse suporte, ó. 26, 110, né? Tem essa resistência. É uma região de congruência, né? Então tem esse ponto importante, esse. E o mercado fica trabalhando, ele vai puxando a média. É tendência de alta, mas não descarto correções no meio do caminho, né? Mesma coisa o índice Nasdaq, né? Para ele realmente mostrar força, pujança, teria que romper o 7.505. Senão ele vai trabalhando de lado, pode até fechar o gap e vai puxando a média, simples assim. E temos o S&P. Eu gosto de estudar aqui o contínuo, o futuro, porque aí ele continua, né, depois do mercado físico. Qual que é o ponto no S&P? 2862, está 2866, aí ele já rompeu. Correção na parte alta, já o candle aqui do dia 2, então correção na parte alta, geralmente é padrão de continuidade. Ok? Falando aqui um pouco das bolsas internacionais, Europa e Ásia. Houve alta generalizada, aqui já não mostra mais a cotação, mas olhando aqui Bolsa de Xangai. A Bolsa de Xangai é alta, né, pessoal? Tendência de alta. Subiu muito forte, esse gap provavelmente vai ficar aberto um bom tempo, ele provavelmente é de fuga. Aí houve um triângulo, né? Foi rompido, e aí correção na parte alta. Longe de média, o mercado pode encrencar um pouco, fazer pullback, dando aquela velha movimentação de alta que a gente ensina na imersão e nos treinamentos e tal. Eu vou olhar o índice FTSE hoje, porque o Brexit é o grande driver da Europa, né? Houve um rompimento de um pivô, ó, fundo, topo, fundo. Então esse é um sinal interessante. Nós temos o índice DAX. Alta também. Ele veio, fez o pullback, rompeu média e vai subindo, passo a passo. Essa é a ideia. Ok? Legal, vamos falar de fluxo então. Aqui nos meus cookies só tem suplemento. Eu estava comprando meus suplementos aqui e do meu filho, porque a gente treina, né? Para quem não sabe, ele tem 20 anos, eu faço artes marciais. Eu faço Muay Thai há 18, se ele tem 20, né? Mas eu faço artes marciais desde os 9 a 31, então a gente estava vendo aqui, ó, Cinta 6, EMA,
HMB, a gente estava vendo algumas coisas aqui, aparecem nos cookies. Pessoal, ontem os estrangeiros trabalharam na venda de 47,683 para 53,433, mas nada tão relevante. E até o dia 28 eles estavam comprados no mercado à vista de ações 2.458.415.000. Não atualizou no Investmax, mas aqui no link da Bovespa sim. Então, olhemos, estudemos, como diria o padre, e para a gente estudar aqui se houve alguma movimentação positiva, né, do dia 28 para o dia 29. A gente faz a subtração e depois a comparação. Outro dia o aluno perguntou para mim, professor, por que você faz isso? Por que você não coloca de forma automatizada? Justamente porque eu sou um professor. Eu ensino o aluno de forma didática, né? Senão, né? Por que você se alimenta? Você come arroz, feijão, carne, salada, ovo, batata frita, legumes e come sobremesa em vez de tomar pílula. Os astronautas tomam, é a mesma pergunta, né? Eu estou aqui para ensinar, essa é a ideia. Então, 142.579.654 menos 140. Esse é o meu papel, né? 232, 733. Então, a gente está falando num saldo de 2 bi, 346.921.000. Isso significa que houve uma leve venda no dia 29. Leve. Esse leve seria, deixa eu ver, 2.458, 415. 111.494.000. Então falamos de fluxo, então vamos concentrar nos ativos domésticos. Então eu vou falar dos ativos fixos primeiro. Então falarei de Petro 4, aqui na tela. A Petro 4 opera acima de uma resistência-chave, ou agora suporte, porque os preços estão acima, 27,85. Se eu aumentar o zoom do gráfico, eu enxergo aqui um ombro, cabeça a ombro? Enxergo, mas não significa que ele vai ser acionado. Ele seria acionado na perda dessa LTA. É um cenário improvável, mas ele não é impossível. O fato de nós estarmos com 3 pregões, cujas mínimas testam a região de 27,85, conserva as médias de 5,21 como suporte, na minha leitura, é um sinal positivo. Quando nós falamos de Vale, a Vale fez o que ela tinha que fazer. Então, digamos que ela cumpriu o seu papel, que era sair aqui de baixo depois desse engolfo e vir aqui na LTB. Então ela deu realização de lucro em algum ponto aqui, uma nova entrada ao ir abaixo da média e fechar acima, para entregar aqui em cima quem gosta de fazer giro. Agora, quem é de posição, nós temos um sinal complexo, por quê? Caso a Vale se consolide acima de 52,39 e aí ela reuniria forças para romper essa LTB e fechar esse gap aqui em cima, eu acho que vai depender muito de fluxo, amanhã inclusive tem fluxo cambial e tudo, só que ao mesmo tempo a gente olha o engolfo, que é um sinal de baixa, mesmo porque ela foi fora da banda de Bollinger e fechou dentro. Entretanto, todavia, nós tínhamos um gap para fechar 51,60 e ela não fechou por 3 centavos. Por outro lado, o volume foi baixo, então é uma situação realmente enigmática, né? Eu venderia aqui, mas se eu estivesse procurando uma nova entrada, eu esperaria a movimentação da Vale nos próximos dias. No caso de Banco do Brasil, ela fez o que era mais provável também. Houve um arame, ela testou 49,69 uma vez, 49,72, hoje 49,81. 49,69 é o divisor de águas. Uma vez acima dele, rompe média e vem aqui em cima nos 54. A questão é ver se passa ou não e quando passa, né? No caso do Bradesco, já passou. Houve aqui esse padrão de pinça misturado com engolfo, já está acima de 34,85, tanto que ele foi testado praticamente como suporte, ela veio a 35,03 e respeitado, poderia cair mais um pouco, trabalhar em torno de 34,85 até aqui de 34,68,
De repente até para formar um pivô de alta. É uma ideia aqui que passa, e a correção, baixo volume. Então conforme corrigiu, o volume reduziu, isso mostra força. E aí quando nós passamos para YouTube, muda um pouco de figura. Peronomútil, por quê? O 3467 é o ponto E. Então, acima de 3467, provavelmente reuniria forças, né? E romperia aqui o 3480 e a média viria aqui nos 37. Só que como pagou dividendo, eu vou ter que ajeitar esses pontos aqui, ó. Então, esse daqui passa a ser 37,99. Só para a gente deixar bem certinho. R$37,99. Esse aqui eu vou até tirar. Eu vou fazer isso aqui, ó. Ó, ela repicou, bateu e voltou. Então eu vou colocar aqui o 37,04 como um ponto chave, talvez até objetivo, dependendo da movimentação. Não. 37,04 e esse outro ponto aqui, que seria na verdade 34,65. Legal, então é o ponto. É o 34,65, né? É a média, e é esse ponto que faria um pivô. Mas assim, aqui a gente já vê uma força vendedora um pouco maior. Então, como ele tem peso, é aquela história, mercado complexo e enigmático. Nesse momento, sem dúvida nenhuma. Então nós falamos DAX, FTSE Xangai, Dow Jones, S&P, Nasdaq, WTI, Brent, as 4 criptomoedas e ativos fixos. Então nós falaremos agora dos pedidos do YouTube. Então vamos lá. O primeiro ativo é CROT 3. Croton, ela tem vivido um drama, né, de acordo com as oscilações, com as instabilidades do setor educacional, que tende a melhorar, é um gigante adormecido, e a ação opera descontada por essa razão. Hoje nós temos um sinal importante, um martelo, foi fora de banda, fechou dentro, talvez um rompimento falso de 10,17. Seria esse padrão um mastro bandeira, que dá para ver até no semanal? Ou um oco, ombro, cabeça, ombro invertido, meio maluco? É uma hipótese. É uma hipótese. Ok? Aí nós temos Via Varejo, que é um ativo que tem um perfil parecido, né, altamente arriscado, em tendência de baixa, isso é bem claro, né? Tendência de baixa claríssima. Fez um arame, mostrou alguma reação, é confiável? Sim ou não? Até que ponto? Isso é um rompimento falso, né? Nós temos um arame, né? Então essa é a minha leitura para Via Varejo. Aí temos Transmissão Paulista, ações de energia, grande parte delas perto de máxima histórica ou de máximas recentes. Eu não acho, por exemplo, isso minha opinião, que vale a pena comprar um ativo nessas condições. Se eu fosse um trader de posição, o meu stop estaria abaixo desse ponto, 74,10, né, porque ela fez um topo mais baixo que o anterior. Caso ela fique acima de 77,40, ela mostra alguma força, mas ela não demonstra, digamos assim, essa tendência nesse dado momento. Aí temos BR Foods. A seguir, BRFS3. O meu grupo estava no ativo, até recentemente nós realizamos a posição.
É uma ação complexa, pessoal. Ela está há muito tempo. Dificilmente quem comprou BR Foods em algum momento nos últimos 6 meses está com grande lucro ou prejuízo. Foi o que aconteceu com a gente. A gente realizou lucro, mas ela vai para um lado. A não sei que você seja um mágico, né, para vender aqui, comprar aqui, vende aqui. Mas é complicado de trabalhar. Estaria ela armando um pivô de alta, que seria confirmado acima de 23,50, é uma hipótese se houver um rompimento aqui. Ela subiu, ela corrigiu até a média e está demonstrando alguma força. É isso que eu vejo para o ativo, né? Agora aquela história, né? A ação, ela está judiando daqueles que nela investem já tem algum tempo, ok? Aí nós temos Pomo 4. Né? A Pomo, o que eu vejo a Pomo? Uma ação em tendência secundária e terciária de alta, primária também. Primária acho que não, né, pessoal? De longo prazo não, né? Mas de médio prazo e curto prazo sim. Né? Tocou uma LTA, demonstra algum volume, sim. É que nem mais ou menos o estudo que eu fazia de home há um tempo atrás. A inclinação é para cima. Não sei até que ponto você vai montar uma carteira, seria uma das ações, né, para serem selecionadas para comprar um portfólio mais enxuto, alguma coisa do gênero. Das ações que nós temos aqui, eu vou colocar como destaque Elet 6. E eu vou colocar também as ações da Uzi Minas. Hoje as metálicas sofreram, né? Então nós temos aqui Elet 6. É um movimento de queda forte, mas dentro de uma movimentação lateral. Quando você tem esse tipo de movimentação, geralmente a movimentação é favorável à tendência. Parece que nós temos aqui um ombro, cabeça, cabeça. Parecido com o movimento que o Dow Jones rompeu recentemente e parecido com o movimento que a gente vê na Croton. O papel não está no meu radar, mas eu acho que, por exemplo, se ela der uma exagerada na ponta vendedora, eu acho que ela abre uma oportunidade de compra. É a minha visão para o ativo. Ok, então acho que eu já falei dos 5. Na verdade, estou fazendo destaque, né? E o outro destaque é o Uzi Minas, que eu comentei, né? Hoje as metálicas sofreram. PMIs da China bons, aí é complicado entender esses ativos, só que tinha um gap. A velha história do gap. É um ativo volátil também, né? Vide volatilidade histórica, é extremamente volátil aqui e tal. Só vou deixar essa banda de Bollinger um pouco mais discreta. E é isso, né? As ações de siderurgia, eu acho que elas estão descontadas, elas têm grande potencial, elas vão só que não, como diz a garotada, né? Uma hora vai, né? Ela tinha um gap, ela o fechou, né? Esse é um engolfo com volume, pode ser o início de uma queda, mas pode ser uma pegadinha também, de repente a gente vê um ombro, cabeça a ombro aqui. Não sei se teria algum sentido nesse momento, e é isso que eu vejo para a ação. É uma ação com grande potencial, mas que não firma na ponta compradora. E falando dos ativos, falando aqui do dólar, por exemplo, né? O dólar, ele está operando nas últimas 2 sessões perto da média de 21. Eu acho que ele ainda, se ele pesar um pouco, ele teria um suporte em 3.842. Se perder, vem na LTA, onde poderia dar uma ótima oportunidade de compra. No caso do BOVA11, nós temos uma movimentação complexa, um movimento falso de 90,08, com o mercado indo fora da banda, respeitando o LTA. Estaria o BOVA11 armando um pivô de alta, fundo, topo, fundo? É possível, ele respeitou a média. Então ontem teve uma shooting star, hoje ela surtiu algum efeito, mas respeitou a média. Deixa eu só ver um negócio aqui, tem alguma coisa invertida, eu não tinha percebido isso. No caso das médias, né? Então a média de 21, na verdade é isso mesmo. A de 21 está vermelha, está correta.
E aí quando a gente observa aqui o Ibov, né, nós temos algo parecido. Fora de banda fecha dentro, só que ele respeitou a média de 5, mas não conseguiu transpassar a de 21. Seria um pivô de alta? É possível. Correção com baixo volume. Quando a gente olha o índice, ele caiu menos, né, porque ele negocia até as 18. Então se a gente olhar o ajuste aqui, por exemplo, ó, foi 90, né, ainda não tem aqui o ajuste. Mas ajustou, claro, né, ajustou favorável aos vendidos, mas eu acho que o fechamento foi acima do ajuste. Porque o que ele fez? Ele veio na média de 21, deixou sombra inferior, apesar de ser queda, é algum sinal de força, né? Só que novamente ele não passa essa LTA. Então ele deixa ali uma pulga atrás de orelha, tanto de comprado quanto de vendido, né? Então ele caiu e ficou lateral, né? Então, se o mercado, por exemplo, pesar, ele pode replicar essa movimentação, só que por outro lado, além da sombra inferior, a memória é compradora, né? E além da memória ser compradora e da sombra inferior que a gente apontou, eu sinceramente, pessoal, vou tirar esses gaps aqui que eles atraem muito a atenção, né? Então eu já vou retirá-los aqui. O que existe aqui também? Existe um suporte respeitado e um gap. Não foi exatamente... Ele foi fechado no diário, no intraday não, mas existe uma região de suporte que foi respeitada, ó, aqui de 95,015. Eu posso até traçar um suporte aqui 94,930 para deixá-lo mais recente, né? Só que foi uma alta sem volume. Então isso deixa algo absolutamente enigmático e incerto para amanhã. Então tem uma memória compradora, tem uma sombra inferior, só que a gente tem um gap que não foi totalmente fechado. Isso poderia ser um maço bandeira de baixa, poderia, só que se romper média rasga para cima. Então eis a questão, né? Então o mercado está realmente ali em cima do muro. Só que você tem que tentar trabalhar com evidência, se posicionar, porque se vem um movimento, ele deve ser um movimento forte. Então, ao mesmo tempo que parece um ombro, cabeça a ombro, pode ser uma correção lateral para replicar essa movimentação de reação entre os dias 27 e 28. Ok? O mercado está confuso? Está sim, senhor. Espero ter ajudado. Ok? Então deixe o seu like, assista ou seja bem-vindo à Bolsa, assine o cenário, ambos são gratuitos. O like é importante, fale do canal, compartilhe o vídeo e seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Saúde e paz a todos, pessoal. Sucesso nas operações. Somos uma família e assim seguimos. Meu muito obrigado, valeu!